E aí moçada, professor Giovanni aqui para mais uma videoaula. Espero estar contribuindo para o seu estudo aí em casa nesse momento, né? Se você tem o nosso material, sintoniza lá então na Biologia B, né? O assunto de hoje, relações ecológicas. Dentro da ecologia, esse é um dos principais assuntos, tá gente? É um assunto aí obrigatório, você precisa dominar aí os tipos de relações ecológicas. Essa é uma aula de resolução de exercícios, mas eu também vou abordar, fazer aqui uma revisão de alguns conceitos que a gente vai abordar aqui nos exercícios também, certo? Então, fica ligado. Se você tem o nosso material, sintoniza lá comigo. O primeiro exercício você encontra lá na página 570. Se você não tem o nosso material, o exercício está aqui na tela para você também conseguir acompanhar aí, né, e ter esse benefício nesse momento. Então veja, temos aí o exercício 1. O exercício 1, ele vai falar sobre uma planta. Uma planta que você que é nosso aluno, né, você vê lá nas nossas aulas o seguinte, quando fala de relação ecológica, existem plantas como o cipó-chumbo, como a erva de passarinho, que são plantas que tem que estar aí na sua memória. Fala, cara, falou de erva de passarinho, eu sei do que o exercício está falando. Falou do cipó-chumbo, eu sei do que ele está falando. Tanto erva de passarinho, né, quanto o cipó-chumbo tem uma característica bem específica. Eu não vou comentar já, senão eu vou resolver o exercício, eu deixo para falar daqui a pouco. Mas se aparecer erva de passarinho, você aluno aí, você já deve saber, cara, eu já sei qual a relação. Legal? É uma planta que cresce sobre árvores e suas raízes penetram nos troncos das hospedeiras, sugando a seiva e levando-as à morte. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de relação ecológica descrita entre erva de passarinho e essas árvores. Veja só, galera, existem plantas que também são parasitas. Nesse caso, a erva de passarinho é uma planta parasita. Outra planta parasita é o cipó-chumbo, certo? Inclusive, o cipó-chumbo, o nome chumbo, né, está associado a quê? É uma planta que não faz fotossíntese. Veja só, né, a gente aprende que os vegetais fazem fotossíntese, que as plantas fazem fotossíntese, mas o cipó-chumbo não faz. E se o cipó-chumbo não faz fotossíntese, ele precisa sugar o quê? Sugar a seiva de alguma outra planta. E essas plantas, tanto a erva de passarinho quanto o cipó-chumbo, elas têm um tipo de uma raiz, né, denominada aí de raiz sugadora. Então tem uma raiz chamada de raiz sugadora. Essa raiz sugadora pode aparecer também com o nome de austório. Austório. Essa raiz sugadora, no caso da erva de passarinho, a erva de passarinho, ela é uma planta que a gente caracteriza aí como hemiparasita. Hemiparasita. O prefixo hemi quer dizer, é um parasita incompleto, um parasita pela metade. Então, quem é hemiparasita? Eu vou colocar aqui, né? É a erva de passarinho, tá? A erva de passarinho, ela é uma planta hemiparasita. Ela tem essa raiz sugadora, ou austório, que ela penetra no tronco das árvores, no galho das árvores, e retira a seiva bruta. Seiva bruta, água e sais minerais. Então ela atinge lá os vasos do xilema, né? Então ela vai aqui pegar a seiva bruta lá nos vasos do xilema. Legal? Aproveitando o exercício, né, você já sabe que a alternativa aqui correta é parasitismo, já dou a resposta direta aqui para vocês, certo? Porque é uma planta parasita. Mas aproveitando o exercício, nós temos uma planta que é holoparasita. Holoparasita. O que é um holoparasita, professor? Holo, o prefixo holo quer dizer completo, quer dizer total. E aí quem se enquadra aqui é o cipó-chumbo, né? O cipó-chumbo é uma planta aí holoparasita. Por que o cipó-chumbo é um parasita completo? Porque ele não faz fotossíntese. E se ele não faz fotossíntese, gente, qual é o vaso que ele vai precisar perfurar ali? Ele vai precisar atingir os vasos do floema, né? Os vasos do floema. O que tem no vaso do floema, professor? Tem a seiva elaborada. Tem o alimento em que a planta produziu. Né? Nós temos ali açúcares importantes, substâncias importantes. No floema você encontra ali proteínas, aminoácidos, mas principalmente açúcares. Então, já que o cipó-chumbo ele não produz o seu próprio alimento, ele parasita uma planta, certo? Então temos duas plantas aí parasitas. Legal? Então a alternativa correta desse exercício, parasitismo. Anota aí o nome dessas duas plantas, que isso é bem importante. Show? Com relação às associações, né, as relações ecológicas, antes da gente resolver o próximo exercício,
Deixa eu te falar aqui sobre duas associações, né, inicialmente. Vamos comparar aqui o que seria um mutualismo e o que seria uma protocooperação. Né? Eu preciso diferenciar essas duas relações. Eu tenho aqui uma situação, né, entre o cupim e existe um protozoário, gente, que ele habita aí o tubo digestório do cupim. Uma relação entre cupim e protozoário. Esse protozoário, gente, ele consegue, né, fazer o quê? Esse protozoário, ele consegue digerir ali a celulose. Veja, o cupim não tem a capacidade de quebrar, de digerir a celulose. Quem faz isso para ele é um protozoário chamado de triconinfa. Esse protozoário digere a celulose e aí o cupim se alimenta da madeira e tem esse benefício de ter a celulose quebrada. Lembrando que a celulose é o polissacarídeo mais abundante no planeta. Polissacarídeo é um açúcar grandão, né? Uma macromolécula. Então, se eu quebrar a celulose, eu tenho o quê? Várias moléculas de glicose. E isso traz benefício, então, para o cupim, que não consegue digerir sozinho essa celulose. Veja que é uma relação obrigatória, gente, porque se tira esse protozoário, o cupim morre de fome. Adianta ele se alimentar da madeira se ele não consegue digerir a celulose? Não adiantaria. Mas ao mesmo tempo, esse protozoário também tem um benefício, porque ele tem um abrigo. Ele está vivendo ali no tubo digestório do cupim. Então temos um casamento sem divórcio. Associe sempre. Falou em mutualismo, gente. Mutualismo, ela é uma relação obrigatória. É um casamento sem divórcio. Esse cupim não consegue mais viver sem esse protozoário. Essa espécie de protozoário triconinfa não consegue mais viver sem o cupim. Então isso seria uma espécie, uma relação mutualística. Legal? Um outro exemplo aqui, né, bem importante, só que daí a relação agora aqui é uma protocooperação. Alguns vestibulares podem tratar a protocooperação como mutualismo não obrigatório. Fique atento. Se a questão falar mutualismo não obrigatório, é a mesma coisa que protocooperação. E o exemplo clássico de protocooperação é o exemplo que acontece entre o lagostim e a anêmona. Esse lagostim ele é bem curioso, gente, porque ele tem vários nomes, né? Ele tem o nome aí de paguro, ermitão eremita, Bernardo eremita, né? Então eu coloquei todas as possibilidades aqui para vocês, né? Casa alugada, caranguejo ermitão. Então temos um caranguejinho aqui. Aí você vai dizer, professor, mas é um caranguejo com uma concha de um molusco, né? Pera lá. O que acontece aqui é o seguinte, gente. Esse caranguejinho ele é pequenininho, certo? E eventualmente ele usa ali concha de moluscos que morreram. Ele vê, essa concha é meu tamanho. Ele usa a concha. Até aqui não temos uma relação, né? Porque você tem um organismo que morreu e um organismo vivo. A relação aqui vai ser o seguinte. Nós temos lá a anêmona. A anêmona é um animal séssil, né, um quinidário, e ela consegue movimentar ali os seus tentáculos urticantes que afastam predadores. E a anêmona, né, e fica imaginando a anêmona mexendo os tentáculos, mas vendo aquele caranguejinho se deslocando para lá e para cá, deve dar uma inveja na anêmona, né? Fala, caramba, eu não posso me mover, eu não posso sair daqui. E o que o caranguejo faz, gente? Ele, eventualmente, ele convida a anêmona, ele pode colocar essa anêmona em cima da concha. E aí agora a anêmona pode explorar o ambiente, né? Ela pode andar para lá, pode andar para cá, porque ela está em cima, né, do paguro. Então ela tem um benefício, o benefício de poder explorar o ambiente. E ao mesmo tempo, esse caranguejinho, ele tem ali o quê? Ele tem uma anêmona que está afastando os predadores. Veja só, esse caranguejo, ele pode viver sem a anêmona. E a anêmona pode viver sem o caranguejo, mas eles têm um benefício mútuo. Benefício mútuo, professor, não é mutualismo? Cara, se tem um benefício mútuo, mas não é uma relação obrigatória, a gente usa o termo, né, protocooperação. Uma protocooperação, ou como eu citei, um mutualismo não obrigatório. Legal, gente? Uma outra possibilidade em relação à protocooperação, aqui eu vou pedir para você ter um pouquinho de cuidado, é entre o Nemo, né, o peixe palhaço, e os tentáculos da anêmona. Se o exercício falar para vocês que o Nemo ele usa os tentáculos da anêmona como um abrigo, ele tem benefício, né? Um benefício para o peixinho porque ele está protegido ali nos tentáculos da anêmona. Ô professor, como que ele não morre? Né? A anêmona não tem substância urticante? Tem, só que esse peixinho ele tem uma substância que, né, ele acaba liberando ali na superfície corporal que deixa ele imune ali às substâncias urticantes da anêmona. E se o exercício falar para vocês que eventualmente esse peixinho ele traz alimento, cara, temos um benefício para a anêmona. Alimento para a anêmona e proteção para o peixe palhaço.
temos uma relação mais, é uma protocooperação. Mas eles podem tratar isso daqui também como um inquilinismo. O que é o inquilinismo? Se o exercício falar simplesmente que o peixe-palhaço ele usa os tentáculos da anêmona como um abrigo, aí você tem um benefício só para ele, certo? Se ele não falar nada de alimentação, benefício só para o peixe-palhaço. Então temos uma relação aqui de inquilinismo, uma relação que é positiva para o peixe e para a anêmona vai ser uma relação indiferente. Então toma cuidado, né? Porque às vezes quem vai me dizer se é uma protocooperação ou inquilinismo? Não sou eu, é o texto do exercício que vai dar detalhes ali e daí eu digo, isso é um inquilinismo ou é uma protocooperação. Um outro exemplo aqui de protocooperação, você tem entre, né, o jacaré e o pássaro palito. O jacaré abre a sua boca, né, e o peixe palito, como se fosse palitando os dentes, ele acaba tirando vestígios de alimento, né, restos de alimentos que ficam ali entre os dentes do jacaré. Isso é legal, gente, porque ele está limpando os dentes do jacaré. Ao mesmo tempo, é alimento para o pássaro. Veja que é uma relação mais, mas não é uma relação obrigatória. Se separa essas duas espécies, elas não têm ali, né, o risco de morte, não vão viver tão bem quanto nessa associação, mas não tem assim um risco de morte eminente. Separou, vão morrer. Não, né? Então temos aqui um mutualismo não obrigatório, conhecido aí como protocooperação. Show? Para a gente poder resolver o próximo exercício, eu estou trabalhando alguns conceitos aqui com vocês. Comensalismo, né? Comensalismo clássico, nós citamos aqui o tubarão e o peixe-piloto, né? Então vai aparecer na tela para vocês aqui o peixe-piloto. Esse peixe-piloto também, né, chamado de rêmora, então uma relação entre rêmora e tubarão. O peixe-piloto, gente, ele tem ventosas que ele acopla aqui, né, na parte ventral do tubarão, e conforme esse tubarão vai se deslocando, o peixe-piloto ele vai se deslocando junto com o tubarão. Às vezes acoplado ou às vezes nadando ali muito próximo do tubarão, mas sempre cuidando, porque se marcar o tubarão, come ali o peixe-piloto, certo? Quando o tubarão vai se alimentar, ele não é muito educado, né? Ele dá uma bocanhada lá numa presa e vai resto de alimento para tudo quanto é lado. E aí o peixe-piloto, o que ele faz? Ele não é bobo nem nada, ele não vai disputar alimento com o tubarão, ele vai se alimentar de restos que ficam pelo caminho. Veja que o peixe-piloto, a rêmora, ela está tendo benefício, então é uma relação positiva para ela. E para o tubarão é indiferente, porque a rêmora está pegando o quê? Resto de alimento. Então a gente diz que é uma relação mais, né, positiva aí para o peixe-piloto, positivo para a rêmora e indiferente para o tubarão. Aqui nós temos, né, de novo, falar, nossa, professor, de novo o peixe-palhaço ali nos tentáculos da anêmona, né, porque pode ser um inquilinismo. Se o exercício falar simplesmente que o peixe-palhaço usa os tentáculos da anêmona como um abrigo e não falar que ele traz alimento para a anêmona, temos uma situação de inquilinismo que é positivo para o peixe e indiferente para a anêmona. Beleza? E para fechar nossa parte teórica, um inquilinismo bem famoso aí entre, né, temos aqui o pepino do mar. Pepino do mar porque ele lembra um pepino, certo? Mais ou menos o tamanho de um pepino. Esse pepino do mar é um equinoderma. E aqui nós temos um peixinho bem pequenininho. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês. Temos um peixinho bem pequenininho, ó, que é o peixe-agulha. Esse peixinho, o que ele faz? Quando ele se sente ameaçado, como ele é bem pequenininho, ele entra no ânus do pepino do mar e se esconde. Fica escondido ali, ó. Aqui você está vendo ele entrando, certo? Na próxima, né, aqui, a animação já passou, você vai ver ele entrando, certo? E aí, quando ele se sente ameaçado, ele entra. E quando esse predador vai embora, ele sai. Então, entra, sai aqui do ânus do pepino do mar. É uma relação positiva para o peixinho, porque ele está protegido ali. E é uma relação que, para o pepino do mar, é uma relação indiferente. Você vai falar, espera aí, professor, está entrando no ânus do animal. Não tem problema? Nesse caso, em termos de relação ecológica, ele não é parasita, ele não está tirando nada do pepino do mar. Então, a gente diz que é positivo para o peixe-agulha e é indiferente para o pepino do mar. Legal? Agora a gente está preparado aí para fazer, né, os próximos exercícios. Né? Deixa eu passar isso daqui, virar isso daqui, que eu vou precisar auxiliar vocês aqui pelo nosso flip chart também. Então diz assim, lá na página 572, né, do seu material, você que tem o nosso material pode acompanhar. Em uma comunidade biológica, os organismos interagem entre si nas chamadas relações ecológicas. Com respeito a essas interações, associe as colunas A e B. Então temos aqui colunas A e B. Temos colônia, inquilinismo, sociedade, mutualismo e protocooperação.
Ele fala de abelhas e vespas, líquens, bromélias e orquídeas, corais, anêmonas do mar e o caranguejo eremita. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Vamos colocar aqui, né, para a gente não se perder. Então temos aqui 5 possibilidades, certo? Vamos lá, gente. Na primeira possibilidade eu tenho aqui abelhas e vespas. Abelhas e vespas, gente, são, né, aqui uma interação que você tem em relação a abelhas. Elas vivem em sociedade, né? Então, é uma sociedade. Ou, professor, não é colônia? Não, porque a diferença de sociedade e colônia é uma associação que é uma associação mais, é uma associação que traz benefício, só que no caso da colônia tem uma união anatômica, uma união física. E veja, abelhas não vivem unidas anatomicamente. Vespas não vivem unidas anatomicamente. Então a gente classifica aqui como uma sociedade. Então começamos aqui com o número 3, certo? Aí fala de líquens. Cara, líquens você já aprendeu comigo que é uma associação mutualística. Então, mutualismo número 4, né? Mutualismo, um casamento sem divórcio. Líquen, você tem lá algas e fungos, né? Ou cianobactérias e fungos numa associação ali chamada de mutualismo. Aí temos bromélias e orquídeas. Gente, bromélias e orquídeas são plantas, né, que você vai encontrar muito em mata fechada, só que como são plantas pequenininhas, normalmente ela usa outra planta como um abrigo, usa uma outra planta como um suporte simplesmente, né? E aí você tem aqui uma situação bem especial de inquilismo que é chamado de epifitismo, né? Então vamos dar uma olhada, não tem epifitismo? Então a gente coloca aqui o quê? Coloca inquilismo, porque o epifitismo é um tipo de inquilismo que a gente encontra em bromélias e orquídeas. Então vai ser o número 2 aqui, certo? Vai acompanhando lá. Corais. Recifes de corais são formados por quinidários da classe Anthozoa, são antozoários, e eles têm ali uma relação, né, entre esses indivíduos, uma relação intraespecífica, porque é da mesma espécie, mas ao mesmo tempo, gente, benefício, né? E aqui nós temos uma situação do quê? Uma situação de colônia, porque tem união anatômica. Então, número 1 aqui, temos um exemplo de colônia em relação aos corais. E a anêmona do mar e o caranguejo eremita, você viu já, né, no slide anterior, que nós temos aí um exemplo de protocooperação. Então, ficamos com a sequência 3, 4, 2, 1, 5. Legal? Uma questão bem bacana. E para a gente fechar, última questãozinha, falando de interações ecológicas entre populações, ele vai pedir também para a gente fazer aqui a associação. Então eu vou ler e a gente vai ali, né, fazendo essa associação nesse segundo exercício. Deixa eu fazer aqui ao contrário, você vai ter ali 3 possibilidades, acho que são 5 também. Tá? No princípio eu vou deixar aqui 5, né, e a gente faz aqui em relação ao exercício aqui 5, beleza? Então vamos lá. Relação harmônica interespecífica entre espécies diferentes, caracterizada pela associação de 2 espécies com benefício apenas a um dos indivíduos, sem prejuízo ao outro. Muitos seres se aproveitam dos restos alimentares. Cara, falou de restos alimentares, já me faz lembrar aí do comensalismo. Né? Restos alimentares. E veja, é o exemplo do peixe piloto, está falando da rêmora. Então, realmente, aqui temos um exemplo de comensalismo. Começamos o exercício 5, ali com o número 3. Legal? Relação harmônica intraespecífica, entre espécies iguais, né? Intraespecífica, harmônica que não traz prejuízo, caracterizada pela união de indivíduos. Galera, falou intra, união, está falando de colônia. Então, temos aqui o número 1. Beleza? Uma relação agora desarmônica, interespecífica, caracterizada por uma espécie ser prejudicada e outra não. Uma é prejudicada, mas outra não. Ocorre com indivíduos de uma população que produzem e secretam substâncias inibidoras ao seu desenvolvimento. E ele vai dar como exemplo aqui o fungo Penicillium notatum. O fungo Penicillium notatum é o fungo que deu origem aí, né, ao primeiro antibiótico lá, a penicilina. E o que acontece? Esse fungo ele produz uma substância que inibe o crescimento bacteriano. Nessa situação, gente, nós temos aqui o que nós chamamos de amensalismo ou antibiose. Número 5, amensalismo ou antibiose, quando uma espécie produz substâncias que inibem o crescimento da outra espécie. Relação desarmônica interespecífica, caracterizada por organismos que se instalam e vivem no corpo de outros, retirando alimentos e outros recursos, é o exemplo de alguns protozoários e eumintos. Eumintos são vermes, né? Temos um exemplo, então, de parasitismo, vive no corpo de outro, pode ser um ectoparasita, né, um parasita externo, tipo um carrapato, um piolho, como pode ser um parasita interno, no caso aí de alguns vermes, como é o caso da lombriga, beleza?
Para fechar, relação harmônica interespecífica, caracterizada pela íntima associação em nível anatômico e fisiológico entre indivíduos de espécies diferentes, ocorrendo a troca de alimentos e de metabólitos. A separação desses indivíduos impossibilita a sobrevivência de ambos. É o exemplo de cupins e protozoários. Então temos aqui, né, o mutualismo. Faltou o número 2, então aqui fecha a nossa sequência. 3, 1, 5, 4, 2, né? Ficamos aqui com a alternativa D. Espero que você esteja bem treinado, então, em relação a algumas relações ecológicas, né? Vou deixar aqui de proposta para você em casa, dar uma olhada, né, em relação à proposta de estudo, ao próximo tema que a gente vai abordar aí em aulas futuras. Então, pesquisa aí em relação a biomas mundiais. Se você tem nosso material, você pode acessar o nosso material. Biomas mundiais e biomas brasileiros. Agradeço a sua participação em mais uma videoaula, né? E até a próxima. Um grande abraço.